A paz do Senhor, amém? Eu já falei com algumas pessoas, tenho falado, mas há uns 15 dias atrás, Deus me mostrou em visão algum escândalo que há de acontecer dentro das igrejas. Eu tenho falado com algumas pessoas, mas hoje eu decidi gravar um vídeo falando sobre essa visão. Há uns 15 dias mais ou menos, como eu falei, eu fui orar. E eu costumo dizer lágrimas de sangue. Por quê? Vai fazer 2 anos que eu tenho recebido profecias, mas essas profecias, elas têm me afastado da casa do Senhor. Por quê? Porque Deus tem me dado a revelação dessas profecias. Elas têm sido assim, elas têm sido me entregue por homens e mulheres de Deus, né? Alguns falsos profetas, mas a maioria homens e mulheres de Deus. Mas elas têm me afastado da casa do Senhor. Então eu comecei a clamar ao Senhor na madrugada, falando: Deus, o que é isso aí? De onde está vindo essas profecias? Que loucura é essa? Né? Que está me afastando da casa do Senhor. Aí Deus me trouxe em visão algo que aconteceu há muitos anos atrás, quando a Diana era pequena. Talvez você tenha até escutado em algum vídeo meu, de uma batalha espiritual muito grande, onde no final de uma vigília, às 5 horas da manhã, a igreja parou, porque Deus não usa profeta para mim. Quando você vê profeta me entregando profecia, já fica desconfiado. Você não vai me ver envergonhando o profeta, tá? Mas eu andei batendo na mão de 2 pessoas falando: explica a profecia, né? Explica, né? A profecia eu vi que não era de Deus, mas eu não posso julgar o profeta. O profeta, ele vai dar conta ao Senhor, porque olha um ai, de quem disser assim te diz o Senhor, sem Deus ter falado. São os ais da Bíblia. E aí eu orando ao Senhor, falei: Senhor, que isso, que isso, que isso, que isso? Deus veio e me deu uma visão de algo que vai acontecer dentro das igrejas. Deus me mostrava as igrejas, muitas pessoas dentro da igreja, muitas, as igrejas lotadas, e o demônio, a presença do Senhor estava lá. O demônio, ele manifestava, Deus estava lá dentro da igreja, tá? Entenda-se isso. Porque o demônio, ele só consegue aparecer por causa da presença do Senhor, que manifesta. Tudo que está em trevas vem para a luz. Aonde Deus está, tem que haver transparência. Então ali, por causa da presença do Senhor, os demônios manifestam. Mas eles manifestam e Deus dá a eles a liberdade de expor o que está acontecendo. Os demônios, eles começam, a palavra fala, tem um ai também. É necessário que venha os escândalos. Mas ai, olha aí outro ai de Deus. Por quem vierem os escândalos. Deus está limpando a sua casa. Deus está limpando a sua igreja. Deus está trazendo para a luz aquilo que está sendo feito em trevas dentro da casa do Senhor. E ali os demônios manifestavam. Só que quando eles manifestavam, querido, vinham os pastores, muitas igrejas, vinham líderes, mulheres de oração, sabe? A irmã do reteté, que roda, marcha, pula. E elas vinham, sabe, repreender o demônio. E quando elas vinham repreender os demônios davam gargalhadas. E começava a expor o pecado daquele profeta de Deus, agora corrompido, que estava dentro da casa do Senhor de engano, corrompido, pecando, tentando repreender o mal com o seu coração cheio de trevas. E ali o demônio começava a envergonhando. Essa foi a visão que Deus me deu. E Deus veio me mostrando o seguinte: esses dias eu orando ao Senhor, eu falei: Senhor, eu não entendo. Quantos pastores sem visto por último? E quando eu digo pastores, querido, agora eu já não estou falando de carteirinha, não. Eu estou falando de pessoas que se dizem de Deus, que têm autoridade espiritual e que estão se vendendo, porque era isso que Deus falava dentro da profecia. Que o diabo, ele está fazendo o seguinte: Deus me falava que o diabo estava vindo com um mistério do nada a ver.
Já ouviu falar do mistério do nada a ver? Isso aí não tem nada a ver, isso aí é bobeirinha. Pecadinhos e pecadão. Existe pecadinho e pecadão, pastora Márcia? Sim, existe pecadinho e existe pecadão. A Bíblia fala em alguns versículos que é para orar para que o pecado daquela pessoa seja perdoada. E em outro, que eu não me lembro, recordo agora, mas está nas cartas de Paulo, se eu não me engano, fala para esse, não ore, não ore, não ore. Deus falando para não orar por determinado pecado. Então, Deus tem o pecadinho que eu posso orar e tem o pecadão que Deus fala, não ore. Por esse aí, não ore, não ore. É o pecadão. E seria os pecadinhos, o demônio ele trazendo situações que nada a ver. Isso aqui é coisa pequena, é pecado pequeno. E os pastores, diácono, missionário, gente que se diz de Deus, comendo as bolotas de porco trazida por Satanás e perdendo unção. Deus me mostrava na visão o diabo fazendo essa cilada caladinho, caladinho, devagarinho, com muita paciência. Ele tem retirado a unção de Deus através do pecado, porque Deus não habita em templo sujo. Muito tem se falado sobre adultério, é pecado. E o adultério tem chegado nos altares. O adultério tem chegado dentro dos lares. Muito tem se falado sobre o homossexualismo, é pecado. E tem chegado o homossexualismo nos altares. Tem chegado o homossexualismo dentro de casas do povo de Deus. Essa visão não é para aquele que abomina ao Senhor. Essa visão não é para aquele que odeia o Senhor, que despreza o Senhor. Essa visão é para a casa do Senhor, o povo de Deus, o povo que vai ser arrebatado, porque esse planeta ele está se acabando, ele está se destruindo, o homem está acabando com esse planeta, mas Deus tem novos céus, nova terra, um novo lugar preparado para o povo de Deus, mas lá não entra corrompido. Querido, esses dias eu orando, as pessoas batem muito na tecla comigo, que eu falo que tirar o visualizador do celular, tirar o visto por último do celular é pecado. E eu conheço um monte de pastores, um monte de missionários. Ah, mas eu quero ter privacidade. Sim, na época que eu tinha o telefone residencial, o telefone tocava, eu por Deus, perante o Deus que eu sirvo, talvez eu vim ter telefone, eu já era cristã, né? Então esse negócio não rolou muito comigo não. Eu já era cristã, direcionada pelo Espírito Santo. Mas aí falava assim, atendia o telefone, aí você pede o telefone tocava, aí você pedia o teu filho, vê quem é, se for fulano, diz que eu não tô. Correto? Isso é mentira ou não é mentira? Hoje o visto por último é o teu filho, é o teu marido, é a tua esposa, é aquele que atendeu o telefone. Só que você, né, você tá ali vendo as mensagens, você ouve os áudios, você vê as mensagens do celular, né? E a pessoa acha que você não viu, porque você tirou o visto por último. Então ela não sabe quando você pegou o telefone, né? Ninguém fica 24 horas sem pegar o telefone, querido. Mas, né? Ou seja, a mentira já tá ali. O cheiro de carne podre, de carniça, já tá subindo ali. E aí não tem também o visualizador. Então a pessoa não sabe se você viu. Mentira de Satanás. Isso aí é o mistério do nada a ver que muitos pastores, missionários têm comido. O meu celular, olha como é que é as coisas. O meu celular, ele tem um lugar. Uma vez eu falando assim, caramba, mandei mensagem para essa pastora até agora, a mulher não me respondeu, pô. Tipo assim, tinha que fazer uma visita no lar, uma coisa assim. Olha quanto engano entrou pela casa do Senhor, olha quanto nada a ver tá entrando pela casa do Senhor. E a Diana, minha filha, tinha o quê? Uns 10 anos, 11 anos, 12, ela tá com 19 agora, já até casou, para a glória de Deus, né? Ela criança, ela falou assim, olha só, uma criança, Deus usa criança para falar conosco. Ela falou, mãe, tem como você ver pelo teu celular. Deus coloca na minha mão um celular barato, mas um celular transparente. Se a pessoa viu ou não viu.
E ela foi e me mostrou onde eu tocava no celular, para saber se a pessoa viu a mensagem, se a pessoa reproduziu a mensagem, consegue sentir o cheiro de carniça subindo ao Senhor. Ah, pastora Márcia, nada a ver. Vou te falar o que não tem nada a ver. Há uns 4 meses atrás eu acordei com Deus me falando, não é normal, olha o que eu acordei com Deus falando, não é normal, tenho pregado na igreja, eu acordando de manhã com Deus falando isso, não é normal um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus não ter unção para repreender demônio, e está todo mundo achando que é normal. Teologias, pessoas estão subindo no altar, pregando a palavra do Senhor, mas quando o demônio manifesta, elas não têm autoridade para repreender os demônios. Isso não é normal. Faz 4 meses que eu estou pregando isso. Pararam de me chamar para pregar. Pararam de me chamar para pregar, porque essa é a palavra do Senhor. Eu não vou para subir em palcos, porque eu não sou artista. Eu não vou agradar, não me chame para ficar enchendo sacola, porque Deus não trabalha com bajulação. A palavra de Deus fala que Paulo, ele estava andando e curando pessoas, e um espírito de adivinhação vinha falando, ou seja, um demônio, um espírito de adivinhação. Não confunda profecia com espírito de adivinhação. Tem se propagado dentro da igreja, se multiplicado as falsas profecias. Falsas profecias têm se multiplicado dentro da casa do Senhor. E a palavra fala que Paulo ia andando e aquele espírito de adivinhação ficava falando, eis aí, servo do Deus Altíssimo, Paulo, homem de Deus. Ou seja, vinha elogiando, aparentemente falando a verdade. Paulo era servo do Deus Altíssimo, Paulo era homem de Deus, mas a boca que estava falando isso era de um demônio. Então o que Paulo faz? Paulo levanta a mão e repreende aquele demônio. E quando Paulo fala, sai dela. Olha, não teve discussão. Olha, demônio, por favor, tem como você sair? É porque eu estou ocupada. Não me envergonha na frente da igreja. Sai dela agora. Em nome de Jesus, sai. E sai. É só isso, querido. Sai dela agora em nome de Jesus, sai. O nome de Jesus. O nome de Jesus tem sido propagado em piadas. Foge disso, igreja, de fazer brincadeira com o nome de Jesus Cristo. O nome dele tem poder. O nome dele é usado para repreender demônios. Tem gente brincando. Ai, tá repreendido em nome de Jesus. Ai, para com isso. Isso é abominação. O demônio tem trazido coisinhas para a tua vida, para a minha vida, que a gente acha que não tem nada a ver, mas essas coisinhas estão roubando unção. Finalizando a profecia que Deus me deu. Muito engano dentro da casa do Senhor que Satanás trouxe. Pessoas andando com carteirinha de cursos que não fizeram. Pessoas andando com diploma de cursos que não fizeram. Incapacitadas. Vivendo como artistas dentro da casa do Senhor. Ei, igreja, Deus manda te dizer que não está nesse negócio, não. Finalizando a profecia, esse escândalo, Deus falava que eu ia estar viva e ia começar a ver. Porque eu tenho falado com o Senhor. Tenho falado, Deus, que isso? O Senhor fala comigo e os outros debocham de mim porque o Senhor fala comigo? O Senhor falou comigo que tirar o visualizador e o visto por último do celular é pecado. E eu fui. Tá lá. Nunca tirei visto por último. Nunca tirei visualizador. Nunca tive desse negócio, querido. E Deus falou comigo. Deus falou comigo antes. Se um dia eu achasse, tivesse que fazer. Mas eu falei, Espírito Santo de Deus. Tá aqui. O Senhor tá aqui agora. Como é isso? O Senhor fala para mim que é pecado e os outros debocham de mim, fazendo, pecando. Aí Deus veio me mostrando em profecia isso.
Não é normal. Faz uns 4 meses eu questionando a Deus isso. Beber? Beber é pecado sim, querido. Beber é pecado e tá na Bíblia sim que beber é pecado. Quantas pessoas bebendo e diz que não tá na Bíblia? Tá na Bíblia sim, vai ler a Bíblia. Pede a direção do Espírito Santo, que o Espírito Santo te mostra. Tem 12 ou 13 anos, eu sou ruim com o tempo, quem me conhece sabe, mas tem 12 ou 13 anos que Deus me acordou de madrugada e falou, escreve. E ali eu fui escrevendo. Abre o meu canal que você vê, tem 3 ou 4 vídeos falando, provo na Bíblia que beber é pecado. Mas quem quer beber, vê o vídeo? Pastor que quer beber, vê o vídeo? Missionária que quer beber, vê o vídeo? Quero aprender na palavra que beber é pecado, eu vou ver o vídeo? Claro que não. Só que está chegando o dia, Deus já falou. E detalhe, Deus me mostrava nessa visão as pessoas indo embora para casa com os seus demônios. Lá em Isaías fala que pessoas vão andar distâncias enormes buscando a palavra do Senhor. Nós já estamos vivendo esse tempo e as pessoas não estão prestando atenção nisso. Muitas pessoas têm entrado doente na igreja e saído doente. Muitas pessoas não conseguem, oram em casa, chega na igreja, a palavra não condiz com o que ela orou em casa. Deixa eu te falar, quando a igreja é do Senhor, e quando eu falo a igreja, aqui, o templo, o povo que está no templo e eu. Já parou para pensar nisso? Que eu tenho que ser a igreja do Senhor? Quando essa igreja do Senhor não está conectada com o templo da casa do Senhor, essa igreja aqui não vai receber a resposta do Senhor. Então tem a igreja templo, que Deus está mandando se consertar hoje, porque está vindo. Deus me mostrava muitas igrejas, mas não me mostrava todas as igrejas. Entende isso? Muitas igrejas, não todas, demônios vão se manifestar e vão rir na cara dos pastores, na cara das mulheres da mesa de oração. Obreiros, homens e mulheres de Deus serão envergonhados dentro da casa do Senhor, sem autoridade para repreender o mal. E Deus ainda fala para isso, não é normal um homem e uma mulher de Deus não ter autoridade espiritual. Larga o pecadinho. Larga o pecadão. Tem gente que está largado no pecadão, mas tem uma galera que se perdeu nos pecadinhos. A palavra de Deus fala em Eclesiastes, ou Provérbios, se não me engano, na palavra de Salomão vem falando, que muitas vezes a gente toma cuidado com as raposas grandes, pecados grandes, coisas que a gente consegue ver, e não está se preocupando com as raposinhas. As raposinhas, elas vêm por dentro da plantação, são tão pequenas que nós não conseguimos ver. E por não conseguir ver, não percebemos que elas estão destruindo a vinha. Destruindo a nossa família, destruindo a nossa casa, destruindo nosso ministério. São tão pequenas que a gente está aqui, procurando os pecadão, né? Como é gostoso bater, né? Que o homossexualismo é pecado? É pecado, é. Mas eu tenho que me preocupar comigo, não é com quem está abominando, desprezando o Senhor. A palavra de Deus, ela vai ser pregada para haver conserto, mas eu tenho que me preocupar em consertar a mim. A palavra é pregada e cada um que se conserte. Então Deus me mostrava essas pessoas sendo envergonhadas e me mostrava as pessoas, olha o que Deus falava, voltando para a sua casa com os seus demônios. Olha o que Deus falava, olha como é que Deus falou comigo, voltando para a sua casa. Não vou mudar uma vírgula de como Deus falou comigo para você entender. Voltando para a sua casa com os seus demônios. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Você sabia que tem um demônio que fala no ouvido para você se matar, que você não vale nada? Você está tão sem visão que não consegue repreender esse demônio? Tentei o suicídio 3 vezes quando eu era do mundo. Cristã, esse demônio continuou a me perseguir. Demorei a entender. Estar na casa do Senhor é para aprender. Eu tinha unção, mas não tinha maturidade espiritual. Deus está querendo te dar maturidade espiritual.
Porque não adianta ter o dom de profecias e não saber como entregar a profecia. Não adianta ter unção para repreender o demônio e não saber para onde deve enviar os demônios. Tem que ter maturidade espiritual. Jesus está voltando para os seus. Está muito preocupado com quem abomina o Senhor. Quando devia estar preocupada com seu eu. O demônio do eu é um demônio horrível. O demônio do eu é aquele que não deixa a gente parar para ver que a gente está errado e se consertar. O demônio do eu, ô demôniozinho. Esse demônio não sai com imposição de mão. Não adianta vir um pastor de Deus que está se consertando, botar a mão e esse demônio não sai. Não sai. E não sai porque o pastor está sem unção, não. Não sai porque é um demônio que eu e você temos que tirar da nossa vida. A palavra de Deus me mostrava, olha como Deus falava. E eles voltavam para suas casas com os seus demônios. A igreja, os líderes sendo envergonhados. Mas por que, Senhor? Por que o povo voltava para sua casa com seus demônios? Porque pessoas têm entrado dentro da igreja com engano. Pessoas estão se multiplicando dentro da igreja. Quando a amante, a pombagira vem e leva, a pessoa entra com o coração quebrantado. Tem um vídeo meu que fala a diferença entre remorso e arrependimento. Muitos têm entrado dentro da igreja com remorso. Então, igual Saul, pede perdão, apronta de novo, 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 pede perdão, apronta de novo. Não vai haver libertação se não entrar com o coração disposto a ser perdoado dentro da casa do Senhor. Eu tenho que reconhecer os meus pecados. Eu tenho que olhar para os meus pecados e ter nojo deles. Que isso é função do Espírito Santo. Eu vou para a casa do Senhor. O Espírito Santo começa a me revelar. Olha aí essa sujeira aqui, essa sujeira aqui. E isso, não estamos falando só do povo de Deus, membros sem carteirinha. Estamos falando de liderança também. Olha aí o Espírito Santo falando, isso aí é pecado, isso aí é pecado. Então começa a tirar o pecado da tua vida, que Jesus está voltando. Há uns 2 anos que eu estou recebendo profecias estranhas. Profecias que dizem que eu não sou de Deus, que é para eu sair da igreja. E eu não consegui entender. Uma pastora presidente me entregou. Eu estive num casamento. E quando eu estava sozinha na mesa, né? E eu vi a menina perguntou, tem alguém aqui? Eu falei, não, ela sentou. Dali ela começou a me fazer convites, eu estava orando, pedindo a Deus para me mostrar uma igreja, para eu estar congregando. Não congregue em igreja sem orar ao Senhor. Peça a Deus direção de onde você deva ficar. Deus sabe de todas as coisas, tá? Eu estava há pouco tempo congregando no pastor Maurício e Deus falou que meu tempo acabou lá e que era para eu sair. Então, Deus me deu 8 sinais, da qual um não tinha nem como fugir, que quando Deus falou que era para eu congregar lá, eu falei, Senhor, é longe. Eu posso até ir a pé, voltar a pé, né? Mas eu vou chegar toda suada lá, porque é uma distância muito grande. Eu tenho o costume de andar, mas é uma distância, eu vou chegar muito suada, eu não vou estar tomando banho quando chegar lá, né? Então, e vou estar andando com uma menina. Diana não era casada ainda, e voltando 10 e pouca da noite com uma menina por ruas desertas. Se realmente é do Senhor eu congregar lá, o Senhor vai precisar me dar dinheiro de Uber. O Senhor conhece meu coração, eu iria a pé. Mas o Senhor tá vendo aí que vai ficar meio ruim, meio esquisito. Deus começou a depositar na minha conta sem eu pedir nada a ninguém, que Deus não quer. Deus não quer esse espírito de mendigança que entrou, nem sei, falei errado de novo, né? Mendigando. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo falando de onde Deus tirou a pastora Márcia. Mulher pobre, vinda do Morro do Cruzeiro, filha de uma mulher analfabeta, criada pela casa dos outros,
sabe? Trabalhando como camelô, distribuindo papel. Quando alguém vier com um papelzinho na rua, querido, te dá o papel, porque eu já vi homens e mulheres de Deus fazer isso, jogar o braço do pessoa, falando, né, com ignorância. Olha, aonde que um homem ou uma mulher de Deus pode ser ignorante com um pequeno, gente? Olha os pecadinhos. Eu trabalhava distribuindo papel, tinha gente que me xingava, mandava enfiar, tomar. Como é que a gente toma um papel? Me fala aí. Tô brincando, mas no final do dia, uma menina de 14 anos, trabalhando para comer, chegava cansada. O dinheiro que ganhava dava para um lanche. Eu não lanchava na rua, porque se eu lanchasse era todo o meu pagamento do dia. Hoje tem lanche barato, mas antigamente não tinha não. Então eu passava o dia inteiro com fome, distribuindo papel na rua com gente me xingando, tá? Foi daí que veio a pastora Márcia. Por isso que a pastora Márcia fala muito errado. Ainda está se consertando aos poucos. Mas, enfim, volta para o espírito de... Já tem muita coisa aí. Espíritos de mendigância. Mendigância. Depois a gente vê aí e conserta. Esse espírito de mendigo dentro da igreja. Melhorou? De ficar pedindo, implorando. Sabe? Ai, me dá uma cesta básica, me dá isso, me dá aquilo. Tô passando fome. Gente, vai orar. Vai orar, Deus, a minha despensa está vazia, levanta um para me ajudar. Ninguém ajudou, ora mais. Ninguém ajudou, tá orando pouco. Porque se você realmente começar a orar pela tua despensa vazia, Deus vai enviar recursos para te ajudar. Você não pode ficar, Deus não quer você pedindo, implorando. Deus não quer. Querido, isso é pecadinho. Envergonhando o nome do Senhor. Você comentar, se Deus falar contigo para comentar com alguém, aí você fala. Se Deus falar, fala com ele, aí você fala. Mas tenha certeza que é a voz de Deus falando contigo. Aí você vai lá e fala, olha, estou passando por isso, né? Porque, infelizmente, o dom de profecias da parte de Deus está se acabando e a culpa não é de Deus. É que Deus não habita em templo sujo. Deus não pode colocar vinho novo em vasos velhos. Deus não pode botar remendo novo num trapo velho. Tem que fazer o vaso ficar restaurado e novo. E quando fala novo, é limpo, irmão, para o Espírito Santo e a presença do Senhor entrar. E essa presença que vai nos ajudar. As pessoas, elas voltavam com seus demônios, porque elas têm entrado na igreja com engano, como se a igreja fosse um supermercado, onde elas fazem as compras, vão embora. A palavra de Deus fala que Deus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Mas quando ele agradeceu, ele recebeu mais do que a cura da sua lepra, ou seja, mais do que ele precisava em alguma área da sua vida, daquele milagre que ele precisava em uma área da nossa vida. Ele precisava, acima de tudo, de salvação. Salvação espiritual, porque esse mundo está indo. Essa é a visão que Deus me deu, de líderes corrompidos por pecadinhos e pecadões, o demônio manifestando e rindo e expondo o pecado dessas pessoas diante de uma multidão, eles sendo envergonhados dentro da igreja e das pessoas voltando para a sua casa com seus demônios. Existe pecadinho de estimação? Já ouviu essa frase, né? Mas você já ouviu a frase que Deus me deu? Demônios de estimação. É tempo de conserto. Se essa profecia chegou até você hoje, se conserte. Porque você vai começar a ver demônios manifestando dentro da igreja. E outra coisa, para com isso de achar que tem que ter carteirinha para expulsar demônio. Deus não trabalha com carteirinha. Deus não trabalha com certificado. Deus permite que aquela pessoa seja ungida pastor e receba um certificado, uma carteirinha, um registro de pastor perante os homens, para ser honrado perante os homens. Mas no mundo espiritual, para de cobrar do pastor algo que você
Não tem. Eu não posso, Márcia, cobrar de um pastor algo que eu deveria ter. Aqui em casa, quem ora sou eu. Eu não fico chamando pastor para repreender os meus demônios, não. É eu que boto eles para fora. É em nome de Jesus. Não brinque com esse nome, porque esse nome tem poder. Beijo na alma. Fui.